Olá, amores! Conforme eu prometi, este é o nosso vídeo bônus sobre a Primeira Guerra Mundial. Então, nesse vídeo, nós vamos falar sobre 6 curiosidades que talvez você não saiba sobre a Primeira Guerra, ok? Então, espero que vocês gostem. Não esqueçam de curtir, divulgar, se inscrever no canal e ativar as notificações. Ok, amores? Vamos lá? Nessa primeira curiosidade, nós vamos falar sobre um episódio bem curioso que aconteceu no final de 1914, né, logo no início da guerra. Esse episódio foi uma trégua que foi promovida entre os soldados franceses e alemães para a comemoração do Natal de 1914. Eu lembro a vocês que nós falamos aqui que no início da guerra, a primeira fase era chamada Guerra das Posições ou Guerra de Trincheiras. Essas trincheiras, elas às vezes eram escavadas muito próximas uma das outras. As trincheiras inimigas ficavam a poucos metros de uma para outra, com um território entre uma trincheira e outra. Às vezes eram tão próximas que se escutava o que se falava na trincheira inimiga. Então, isso era muito comum. Então, às vezes, você escutava, um soldado de uma trincheira escutava o que o outro estava falando, né, na trincheira inimiga. E esse espaço entre as trincheiras era chamado de terra de ninguém, que era um espaço de alguns metros, às vezes, poucos metros, entre uma trincheira e outra. Em 1914, na Batalha de Ypres, logo no início da guerra, na Bélgica, na região de Ypres, na Bélgica, aconteceu um fato curioso. Os soldados alemães e franceses, eles resolveram fazer um acordo, uma trégua informal entre eles, sem consultar os seus superiores, estava se aproximando o Natal, todos muito tristes, porque iam passar o Natal na guerra. Muitos imaginavam que no Natal já estariam de volta, né, às suas casas, não aconteceu isso, e aí eles resolveram fazer um acordo. Então, nessa região de Ypres, os soldados alemães e franceses resolveram entrar num acordo informal, fizeram uma trégua de Natal, para comemorar o Natal. E aí essa trégua foi feita, eles fizeram a pausa na guerra, comemoraram essa trégua na terra de ninguém, nessa região aí entre uma trincheira e outra, fizeram a árvore de Natal improvisadas, com galhos e velas, né, e comemoraram o Natal. Essa comemoração teve direito até mesmo a uma pelada, vamos dizer assim, a um futebol. Então, eles fizeram aí com meias e palha e tudo mais, improvisaram uma bola de futebol e fizeram uma partida entre franceses e entre os soldados franceses e os soldados alemães, como a gente pode ver aí nessas fotos. Então, a partida acabou com a vitória alemã por 3-1, né? Então, nessa partida de futebol, e esse episódio passou para a história da Primeira Guerra como um dos fatos curiosos dessa batalha. Então, essa trégua de Natal de 1914, o local onde ela aconteceu foi assinalado com a colocação de uma cruz, como nós estamos vendo aí nessa foto. Em 1999, foi colocado em comemoração aos 85 anos desse episódio, tá? Chamada Trégua de Natal de 1914, foi colocada essa cruz aí na região próxima à cidade de Ypres, na Bélgica. Ok? Gostaram da primeira curiosidade? Pois vamos prosseguir. E aí, nossa segunda curiosidade trata da história do que poupou a vida de Hitler na Primeira Guerra Mundial. Esse acontecimento, antes de mais nada, é bom lembrar que ele é muito questionado por alguns historiadores. Então, está muito mais hoje no campo da lenda, do mito, né, do que propriamente um fato verídico. Mas ele é considerado por muitos como realmente tem acontecido, como que esse episódio realmente tem acontecido. Como foi que houve isso? Como foi que aconteceu isso? No sul da França, em setembro de 1918, estava havendo um enfrentamento entre a companhia, um destacamento do exército inglês e um destacamento do exército alemão e austríaco. E aí um soldado britânico chamado Henry Thunder, ele acabou tendo na mira,
tendo a oportunidade, estando na sua mira, a oportunidade de atirar em um cabo, em um jovem cabo que tinha se afastado, ferido, do resto do destacamento. Segundo o relato do próprio Thunder, ele acabou se compadecendo daquele jovem, porque esse era ainda muito jovem, era um rapaz ainda. Ele acabou se compadecendo, até porque ele já estava ferido, e ele deixou ele ir. Não atirou e deixou ele ir. Esse jovem era ninguém menos do que o cabo austríaco Adolf Hitler, que fazia parte do destacamento enfrentado pelo exército britânico naquele local, ao sul da França. Muitos anos depois, na Conferência de Munique, em 1938, o próprio Hitler relata esse episódio ao então primeiro-ministro Neville Chamberlain, que estava representando a Inglaterra na Conferência de Munique, na Alemanha, em 1938, ano anterior à Segunda Guerra Mundial. Então, o próprio Hitler fez questão de relatar esse episódio, contando que teve sua vida poupada por um soldado do exército britânico. É muito curioso, impressionado com a história, o Chamberlain trouxe essa história consigo para a Inglaterra e aí acabaram chegando ao nome de Thunder. Então, Henry Thunder acabou sendo identificado como esse soldado que teria poupado a vida de Hitler. E que, inclusive, um soldado muito bem condecorado pelos seus feitos na Primeira Guerra Mundial. Mas o fato é que, se isso realmente tiver acontecido e for verdade, como o Hitler contou, o próprio Hitler contou, esse episódio poderia ter mudado o rumo da história. Poderia ter mudado os rumos da história mundial, da Segunda Guerra, enfim, de todos os acontecimentos que vieram depois. Não é interessante isso? Fica para mais uma das curiosidades da Primeira Guerra Mundial. Ok, amores? Você conhece essa música, meus amores? Para quem não sabe, essa música chama-se O Bolero de Ravel, que é uma das composições mais belas da música clássica do século XX. E por que nós estamos trazendo essa música? Para a gente introduzir a nossa terceira curiosidade. Por quê? Porque o seu autor, Maurice Ravel, esse compositor francês, ele foi um dos famosos que participaram da Primeira Guerra Mundial. Aliás, que ficaram famosos após a Primeira Guerra Mundial. Todos esses 4 que nós estamos trazendo aqui, fora alguns outros, né, que nós não vamos falar de todos, eles ficaram conhecidos, muito famosos, no século XX, após a Primeira Guerra Mundial. Então, um desses foi exatamente Maurice Ravel, autor dessa peça lindíssima, o Bolero de Ravel. Ravel era francês, ele entrou na guerra dentro do exército francês, só que ele não foi, talvez para a sorte dele, e para a sorte da música também, a história da música, ele não foi aceito no campo de batalha, porque ele era muito franzino, muito pequenininho, muito miudinho. E aí ele ficou só na parte da logística, de transporte, de motorista de caminhão e tudo mais. Ele não foi para o fronte de batalha. Então, isso aí, apesar dele ter ficado triste na época, né? Então se conta muito isso, porque muitos de seus amigos acabaram morrendo no conflito, inclusive ele fez algumas músicas em homenagem, algumas composições em homenagem a esses amigos, que tinha quase um toque fúnebre, em homenagem a esses amigos, mas ele ficou mundialmente conhecido com essa música que nós tocamos aqui, um trechinho dela, que é o Bolero de Ravel, uma das peças belíssimas da música clássica, da música erudita, ok? Outro que ficou famoso após a Primeira Guerra Mundial foram 3 escritores, né? Um irlandês, um inglês e um americano. Esses escritores acabaram se transformando em grandes nomes da literatura universal, da literatura mundial. É o caso de J.R.R. Tolkien, né, que
que se tornou o autor da grande obra, né, conhecida principalmente depois que foi adaptada para o cinema, que é O Senhor dos Anéis. A gente já falou sobre ele em episódios anteriores, quando nós falamos sobre a questão da febre de trincheira. Foi isso que acabou salvando Tolkien, porque ele foi retirado do fronte, retirado das trincheiras, porque ele foi acometido dessa doença, né, a febre de trincheira. E o outro escritor, que era amigo de Tolkien, mas que não acabou, inclusive, sendo ferido na guerra, né? Ele não adoeceu no conflito, foi até o final e acabou sendo ferido na guerra, foi C.S. Lewis. Lewis, ele é um escritor irlandês, autor da famosa obra As Crônicas de Nárnia, e também virou filme. Então, esses dois escritores, inclusive, Tolkien e Lewis, que lutaram juntos, se tornaram amigos na Primeira Guerra Mundial, e essa amizade perdurou durante até eles morrerem durante o século XX. Então, Tolkien, autor do Senhor dos Anéis, e Lewis, autor das Crônicas de Nárnia, também participaram da Primeira Guerra Mundial. Outro escritor, famosíssimo escritor americano, Ernest Hemingway, também participou da Primeira Guerra, foi também ferido na Primeira Guerra Mundial. Ele é conhecidíssimo, as suas obras são conhecidíssimas na literatura universal, e destaco duas obras dele, que é O Velho e o Mar e Por Quem os Sinos Dobram, que acabou também virando um filme no século passado. Mas são escritores, são artistas, escritores que participaram da Primeira Guerra, e se diz que algumas das suas obras tiveram influência do que eles viveram nesse conflito, tanto as obras, principalmente a de Lewis e a de Tolkien. Nós podemos também citar, embora não esteja aqui, a participação de algumas mulheres na guerra, que as mulheres participaram, sim, principalmente na questão do trabalho em relação à questão da saúde, né, trabalho de enfermagem, tiveram a participação das mulheres, e uma escritora mundialmente famosa, considerada a rainha dos livros de mistério no mundo, Agatha Christie, ela também participou como voluntária na Primeira Guerra Mundial, né? Então, ela também participou na parte assistencial, indo para o fronte de batalha na Primeira Guerra Mundial. A Agatha Christie, dos romances de mistério, dos romances policiais, considerada uma das escritoras mais famosas do mundo. Ok? Então, a gente encerra aí a nossa terceira curiosidade. Mas lembre, não foram só esses. Aqui apenas alguns exemplos. Bem, voltemos à nossa quarta curiosidade. Você sabia que a dinastia de Windsor, a Casa Real de Windsor, que é exatamente a que governa a Inglaterra hoje, com a Rainha Elizabeth II, essa dinastia, ela nasceu em plena Primeira Guerra Mundial, exatamente nasceu em consequência dos eventos da guerra. E é isso que a gente vai explicar agora. A Rainha Elizabeth II, e os seus descendentes, o seu pai, o seu avô, tal, eles são descendentes da Rainha Vitória, que é exatamente o X da questão. Antes da gente explicar o que é que uma coisa tem a ver com a outra, vamos falar um pouco quem foi a Rainha Vitória. Então, a Rainha Vitória, ela subiu ao trono como rainha no início do século XIX. Ela é considerada uma das rainhas mais poderosas da Inglaterra e também era considerada até pouco tempo atrás como a que teve o reinado mais longo. Ela governou por 64 anos, o governo esteve à frente do reinado da coroa britânica. Ela viveu mais de 80 anos, ela teve uma vida bem longeva, viveu 81 anos, ela morre no início do século XX, em 1901, e o período do seu governo, chamado Era Vitoriana, coincide exatamente com o período de desenvolvimento econômico da Inglaterra, de desenvolvimento industrial, tecnológico, de progresso, de formação do Império Britânico. Então, chamar Era Vitoriana significa exatamente estar se referindo a esse período de grande desenvolvimento econômico que coincide com o governo da Rainha Vitória.
Então, a Rainha Vitória, ela teve essa marca dela de 64 anos de governo, foi superada há pouco tempo pela atual rainha, Elizabeth II, que completou esse ano 68 anos à frente do reinado da Inglaterra, à frente como rainha da Inglaterra, então superou aí, bateu aí a marca da Rainha Vitória. Mas o seu período de governo, a chamada Era Vitoriana, é considerado um dos mais importantes períodos da história inglesa. Mas o que é que isso tem a ver com a nossa curiosidade? Acontece que a Rainha Vitória, ela era de origem alemã. Na verdade, ela não era para ser rainha, ela foi por uma coincidência, por uma questão do destino. Por quê? Porque ela era sobrinha do rei, e aí o filho do rei, na época, acabou falecendo, e aí ela se tornou a herdeira do trono. Só que ela era de família de origem alemã. Então, a família dela, o sobrenome dela era Saxe-Coburgo. E quando ela casou-se, logo após o início do seu reinado, que ela casou-se com o príncipe Albert de Saxe-Coburgo-Gotha, que obviamente, era da mesma família, eram parentes, ela acabou casando com ele. E a família real, o nome da dinastia real inglesa passou a ser a dinastia Saxe-Coburgo-Gotha, que é um nome alemão, correto? Eles tiveram um casamento feliz, ele era bem mais velho do que ela, mas eles tiveram um casamento bem... Ela era apaixonada por ele, eles tiveram um casamento feliz, 9 filhos, né, que tornou-se assim uma das grandes geradoras de herdeiros que se casaram nas monarquias europeias na época, mas isso é outra história que a gente pode contar depois. Mas acabou que esse casamento gerou o nome da dinastia, a dinastia real de Saxe-Coburgo-Gotha, que era um nome alemão. A Rainha Vitória, só para a gente concluir, ela é até hoje uma das figuras mais veneradas, mais homenageadas em monumentos na cidade de Londres, na Inglaterra. Então, tem 2 grandes monumentos que retratam exatamente essas duas épocas, o início e o fim do seu reinado. Então, nós temos um monumento mais famoso que fica em frente exatamente ao Palácio de Buckingham, que é a casa, o local onde mora a rainha, né? Então, a sede, né, onde mora lá, habita a rainha da Inglaterra, né? A rainha Elizabeth hoje, o Palácio de Buckingham, é o Palácio Real. E aí, em frente a esse palácio, tem esse enorme monumento, cuja cúpula é folheada a ouro, em homenagem à Rainha Vitória. Mas já é em homenagem exatamente ao final do seu governo. Então, o jubileu de ouro aí do seu governo, onde ela é retratada já como uma rainha já idosa, né? Já quando estava no fim da vida. E tem também um monumento à Rainha Vitória Jovem, que é exatamente um monumento em homenagem à sua coroação, quando ela foi coroada aos 19 anos. Esse monumento está aqui no Palácio de Kensington, que é um dos palácios reais, onde mora hoje, por exemplo, o príncipe William, né? a Kate Middleton, tá? Eles moram aí nesse Palácio de Kensington. E aí, em frente ao palácio, tem o monumento à Rainha Vitória Jovem, ou seja, retrata o momento da sua coroação. Mas o que é que isso tem a ver com a nossa curiosidade? É que a Rainha Vitória, a Casa Real inglesa, o nome da Casa Real inglesa, era exatamente um nome alemão, Saxe-Coburgo-Gotha. Mas o que é que aconteceu? Veio a guerra no início do século XX, né? E a guerra, a Inglaterra, o Reino Unido estava exatamente, a Grã-Bretanha, contra quem? Contra a Alemanha. E o que é que aconteceu? A Inglaterra, a cidade de Londres, né, dentro do momento da guerra, em 1917, ela foi alvo de vários bombardeios, bombardeios aéreos que foi jogado contra a capital da Inglaterra, a cidade de Londres. Aliás, vale ressaltar, Londres ela foi bombardeada nas 2 guerras, certo? Tanto na Primeira Guerra Mundial, inclusive bombardeada até com dirigível, com aqueles balões lá,
soltavam bombas sobre a cidade, quanto principalmente na Segunda Guerra Mundial, né, na Batalha da Inglaterra, que a cidade, o centro de Londres, foi praticamente destruído pela aviação alemã, a Luftwaffe, na Segunda Guerra Mundial. Então, ela foi uma das capitais europeias que teve bombardeio nas duas, foi destruída nas duas grandes guerras. E aí, o que acontece? Nesse episódio desse bombardeio, foi destruída, uma bomba foi jogada exatamente em cima de uma escola infantil. Então, houve um bombardeio e acabou caindo uma bomba em cima de uma escola e, obviamente, foi uma comoção geral. Morreram 18 crianças nesse bombardeio na cidade de Londres. E olha só, o avião que bombardeou essa escola tinha exatamente o nome de Gotha, que era um dos sobrenomes da família real inglesa. E isso pegou muito mal, começou a ter na Inglaterra, a se espalhar na Inglaterra, muitos movimentos, ideias, pensamentos antigermânicos, obviamente, contra os alemães, né? E aí começaram a se dar conta de que a Inglaterra, o povo inglês, os ingleses estavam morrendo na Primeira Guerra, combatendo os alemães, e a família real era alemã, era de origem alemã. A família real inglesa tinha sobrenome alemão. E um dos sobrenomes da família, Saxe-Coburgo-Gotha, era exatamente o nome desse avião, que estava pintado nesse avião, que bombardeou essa escola onde morreram 18 crianças. E aí começou uma propaganda antimonarquista, a monarquia começou a ser muito questionada, a se surgir ideias de derrubar a monarquia e tudo mais. E aí, em 1917, aconteceu um outro fato que vai agravar ainda mais a situação, que foi a Revolução Russa. A Revolução Russa, a derrubada do czar, do imperador Nicolau II da Rússia, também vai influenciar nessa mudança de nome da família real. Por quê? O Nicolau II, ele era primo legítimo, era chamado de primo-irmão, ele era primo legítimo do rei Jorge V da Inglaterra. Se você olhar aí as duas fotos, você vai ver que parece que eles são gêmeos. Tem pouca diferença. O rei Jorge V, ele é o avô da atual rainha da Inglaterra, né? Então, ele a atual rainha Elizabeth II é neta dele. Então, Jorge V e Nicolau II, eles eram, assim, não só primos, como muito parecidos, né? Então, eles eram extremamente parecidos, extremamente semelhantes, como também eram muito amigos. E aí, quando Nicolau II foi deposto lá na Rússia, pela Revolução Russa, ele pediu ajuda a Jorge V, pediu abrigo, asilo, para sair da Rússia e migrar para a Inglaterra. Só que o que acontece? Estava havendo muita propaganda antimonarquista, muita propaganda contra a monarquia, e o governo, lembrando que a Inglaterra é uma monarquia parlamentarista, não é, né? Então, quem decide as escolhas de governo é o primeiro-ministro, o parlamento. Aí o parlamento posicionou contra a vinda de Nicolau II, né? A vinda da família real russa para cá, porque já estava havendo uma situação muito complicada com a guerra, muita gente passando fome, necessidade, e o custo, né, de se trazer a família real russa para lá e se manter essa família real russa ia ser um peso a mais contra a monarquia. Então, o primeiro-ministro da época, o parlamento, acabaram votando contra a vinda do tsar Nicolau II. O rei Jorge V ficou muito aborrecido, mas não teve o que fazer, não pôde ir contra, e ficou muito mais triste ainda porque, como a gente sabe, o Nicolau II e toda a sua família acabou sendo executada pela Revolução. A família dele acabou sendo executada, ele e a família, pela Revolução Russa de 1917, o que deixou o rei Jorge V arrasado, porque acabou não conseguindo salvar a vida do primo e do amigo. Mas o que é que isso tem a ver? Com essas manifestações todas, né, com essa situação toda, propaga um sentimento contra a família real estava ficando muito perigoso para a sobrevivência da família real. E como estava havendo assim,
em todo mundo estava se vendo, em alguns países estava se vendo essa questão da derrubada das monarquias. Então, por uma questão de sobrevivência, apenas por uma questão de sobrevivência, o governo inglês, o parlamento inglês, propôs ao rei mudar o nome da dinastia, né? Mudar o nome da dinastia para descolar aí da imagem da família real em relação à Alemanha. Foi por isso que o rei Jorge V resolveu adotar como sobrenome da família real a partir de então o sobrenome Windsor, que se refere, obviamente, a uma das residências mais tradicionais, mais antigas da realeza britânica, que é o Castelo de Windsor, na Inglaterra, que fica próximo ali a Londres. Então, esse Castelo de Windsor, ele é um castelo que vem da época medieval, é das residências mais antigas, mais ligadas às tradições e assim, mais ligada à imagem da família real. E aí, por isso que ele escolheu o nome Windsor para ser o novo nome da família real inglesa a partir de então. Foi uma estratégia bem inteligente, né, do parlamento para descolar a família real da Alemanha, né, para retirar essa imagem da família real associada a um nome alemão, Saxe-Coburgo-Gotha. Então, apesar da origem ser alemã, mas agora o nome era tipicamente inglês. Por isso que muita gente não sabe que essa família ela tem origem alemã, né? A dinastia Windsor acabou se transformando em totalmente inglês, um nome totalmente inglês. Foi uma estratégia bem inteligente do governo da época, né? Do governo do ministro da época, né? O Lloyd George, que era o ministro da época. Então, esse é o brasão da dinastia dos Windsor, que, obviamente, leva a torre do castelo de Windsor, que é um dos símbolos do castelo de Windsor, correto? Inclusive, é bom lembrar que com essa pandemia do coronavírus, é aí que a rainha Elizabeth está se refugiando, ela e o príncipe Philip, né, que todos os dois já estão na casa dos 90, né, ele já está chegando aos 100, e aí eles estão refugiados aí da pandemia, né? E acredita-se que depois de passar daí a pandemia, ela vai se aposentar e vai passar os seus deveres aí para o príncipe Charles, né? Se bem que ela vai, sei não se ele não morre antes, né? Mas enfim, vamos deixar esse comentário para depois. Isso aí não vem ao caso, não. Ok, amores? Então, gostaram dessa quarta curiosidade? Então, vamos prosseguir no nosso vídeo, ok? Beijos. Na quinta curiosidade, nós vamos falar sobre uma tradição que surgiu após a Primeira Guerra Mundial, que é o chamado túmulo do soldado desconhecido. O túmulo do soldado desconhecido, ele existe em quase todos os países do mundo, principalmente na Europa, países que participaram das duas grandes guerras mundiais. Então, ele é uma espécie de homenagem, de monumento, onde se faz uma homenagem aos soldados que participaram dessas batalhas. E essa homenagem é feita exatamente, recebe o nome de túmulo do soldado desconhecido, porque está enterrado aí um soldado sem nome, um soldado que não foi, o corpo de algum soldado que não foi identificado. Por isso o monumento tem esse nome. Essa tradição ela foi criada pelo rei Jorge V após a Primeira Guerra Mundial, que fundou esse primeiro tipo de monumento em 1920, como uma homenagem a todos os combatentes que morreram, aos ingleses que morreram na Primeira Guerra Mundial. Esse monumento, esse túmulo do soldado desconhecido, ele fica na entrada da abadia de Westminster. Essa abadia é uma das igrejas mais importantes da Inglaterra, né, do Reino Unido como um todo. Ela fica localizada em Londres, próxima ao parlamento inglês, e ela é uma das igrejas mais importantes da Inglaterra. Nessa igreja, por exemplo, na abadia de Westminster, que são coroados os reis, quando ocorre a ascensão de um rei, a coroação dos reis é feita nessa abadia, todo aquele ritual da coroação é feito aí. Inclusive, nessa abadia está a famosa cadeira da coroação, né, o trono da coroação,
que vem desde a Idade Média, é um trono desde a época do rei Eduardo Confessor, vem desde a Idade Média, e todos os reis são coroados sentados nessa cadeira, chamada cadeira da coroação. A abadia de Westminster, ela também foi palco de muitos eventos, casamentos reais. O casamento da rainha Elizabeth II, por exemplo, com o príncipe Philip, ele foi nessa abadia, quando ela ainda não era rainha, né? Então foi nessa abadia quando ela ainda nem era rainha. E também o casamento do príncipe William com a Kate, né? Que há pouco tempo atrás também foi realizado aqui. Mas o que destaca a abadia de Westminster e outras igrejas na Inglaterra, em Londres principalmente, é que ela é um grande cemitério. Ela tem mais de 3.000 túmulos aí dentro. Por quê? Porque aí estão enterradas as grandes personalidades da história da Inglaterra. A maior parte dos reis e rainhas da história da Inglaterra, né? Os seus mausoléus nobres, pessoas importantes, né? Os seus mausoléus estão todos dentro dessa abadia. Então, está enterrada aí, por exemplo, Elizabeth I, a rainha Mary da Escócia, né? Mary Stuart da Escócia está enterrada aí também. Então, o rei Henrique VIII, o rei Eduardo Confessor, os reis mais famosos da história da Inglaterra. E também personalidades, como é o caso, por exemplo, do Charles Darwin, que está enterrado aí, né? O naturalista Charles Darwin, o criador da teoria do evolucionismo, que vocês veem em biologia. Então, ele está enterrado aí. O Isaac Newton, o túmulo do Isaac Newton é um dos mais famosos, fica exatamente próximo ao altar da parte central da igreja, onde fica o altar da igreja. Então, o grande físico Isaac Newton revolucionou a física moderna, está enterrado aí. Aos pés do túmulo de Isaac Newton está enterrado as cinzas de Stephen Hawking, que foi colocada exatamente na parte de baixo, abaixo do túmulo, aos pés do túmulo do Isaac Newton, está lá enterrado no chão as cinzas do Stephen Hawking, e muitas pessoas famosas estão enterradas aí. Então, um grande mausoléu. É imenso aí dentro, tem uma visita guiada, você só não pode fotografar, porque é cheio de pessoas, assim, de funcionários lá, que você não pode sacar um celular ou a fotografar de forma nenhuma, é proibido. E aí, entre as grandes, vamos dizer assim, as tumbas famosas que tem na Abadia do Westminster, está exatamente o túmulo do soldado desconhecido, que é esse que a gente está vendo aí na foto, rodeado por essas florezinhas, chama poppy, que é uma espécie de papoula, que rodeia aí o túmulo do soldado desconhecido. As curiosidades sobre a questão desse túmulo é que ninguém pode pisar nele, ao contrário do que acontece em outros túmulos, porque como a abadia ela é repleta, tem túmulos, mausoléus e túmulos também no chão, então você caminha na abadia por cima de túmulos. Mas o soldado desconhecido ele é cercado, ninguém, apesar dele ficar na entrada, na parte quase central, assim, um pouco mais afastada da parte central da abadia, absolutamente ninguém, nem mesmo a rainha, pode pisar nesse túmulo. Então, ele tem um cercadinho aí, e ninguém pode pisar no túmulo do soldado desconhecido, nem mesmo a rainha da Inglaterra. Então, eles têm toda uma reverência em torno a esse monumento. E aí eu quero chamar a atenção dessas florzinhas vermelhas, chama-se poppy, né? Uma espécie de papoula, que a gente chama aqui de papoula, que é o símbolo da vitória. Então, o rei Jorge V, ele instituiu essa flor vermelha, essa papoula vermelha, como o símbolo da vitória na Primeira Guerra Mundial. Então, tanto que o 11 de novembro, que é o dia do fim da Primeira Guerra, que é chamado de Remember Day, o dia da lembrança, todos os ingleses, a coisa mais comum, você na Inglaterra, todo mundo está com uma florzinha ou uma cor vermelha, uma fita vermelha na roupa, né? É uma flor vermelha, uma papoula, algo vermelho na roupa, simbolizando exatamente o dia da vitória, né? Que é exatamente chamado lá de dia da lembrança, dia de rememorar, de relembrar
os acontecimentos da Primeira Guerra Mundial. É isso que é bem interessante no europeu. Eles preservam a memória. Infelizmente, bem diferente aqui do Brasil. Eles preservam a memória, a lembrança, eles não deixam morrer, talvez exatamente por terem passado por 2 guerras, por vários conflitos, por muita destruição, essas lembranças são muito caras a eles não deixam as gerações esquecerem para que exatamente não se repita. Isso, infelizmente, aqui no Brasil, nós não temos essa característica, né, de estar relembrando, não deixando esquecer exatamente para que as coisas não voltem. Muito pelo contrário, né? As gerações, elas fazem questão de esquecer o que aconteceu na história, e aí por isso que a gente vê tanta besteira, tanta gente falando besteira por aí, ok? Mas existe também em outros países alguns exemplos de túmulos de soldados desconhecidos. Então, o primeiro, obviamente, foi aquele criado lá na Inglaterra, pelo rei Jorge V, mas foi uma tradição que se espalhou por todos os países. Na França, por exemplo, o túmulo do soldado desconhecido fica exatamente abaixo, ali abaixo do Arco do Triunfo, né? Na Champs-Élysées, lá, no fim dessa avenida. O Arco do Triunfo, que essa construção ela foi feita por Napoleão, exatamente para comemorar as suas vitórias, né? Napoleão se achava assim, queria ser igual aos imperadores romanos, que tinham os arcos de triunfo lá em Roma, né? O Constantino, né? O Sétimo Severo, o Arco de Tito e tal. Então, ele também quis comemorar as suas vitórias, construindo esse monumento que nós conhecemos como Arco do Triunfo, que é um dos símbolos da cidade de Paris. E abaixo desse Arco do Triunfo está aí o túmulo do soldado desconhecido, que homenageia os soldados franceses mortos na Primeira Guerra Mundial. Outro símbolo, outro exemplo do túmulo do soldado desconhecido que é bem interessante, e é exatamente em Portugal. Por quê que é interessante? Porque ele fica dentro de um mosteiro. O túmulo do soldado desconhecido em Portugal, ele fica dentro do famoso mosteiro de Batalha, né? O mosteiro de Santa Maria da Vitória, que fica na cidade de Batalha, que é mais conhecido exatamente pelo mosteiro de Batalha. Antes da gente falar do túmulo, vamos falar um pouquinho sobre esse mosteiro, porque eu acho extremamente interessante. O mosteiro de Batalha, ele foi construído pelo primeiro rei da dinastia de Avis, Dom João, conhecido como Dom João I, que venceu a famosa Batalha de Aljubarrota, né? Que aí eu não vou entrar muito em detalhe, não, porque tem a ver com a história portuguesa, mas a gente pode falar sobre isso mais para frente. Mas essa Batalha de Aljubarrota, ela foi muito importante para a consolidação da monarquia portuguesa. E aí ele teve, segundo a lenda, segundo acredita-se, ele teve uma visão e que, se ele vencesse, né, os castelhanos naquela batalha, ele ia construir uma igreja para Santa Maria da Vitória. E aí ele escolheu essa igreja, exatamente esse local para a construção dessa igreja, o Mosteiro de Batalha, que é uma construção belíssima, de estilo gótico tardio, conhecido como gótico manuelino ou gótico flamejante, porque tem essas características dessas torres, essas torres assim muito com forma de agulhas, então ele é conhecido como também o estilo do gótico flamejante. Foi feito todo com pedra calcária, e a pedra calcária ela absorve muito a questão da sujeira, né, do lodo e tudo mais, por isso ele tem esse aspecto assim meio enegrecido, né? Tem que estar constantemente limpando, porque o calcário absorve muito. E aí, uma das curiosidades desse mosteiro de Batalha é que existe uma parte dele que chama exatamente a capela imperfeita, as capelas imperfeitas, que é a parte final do mosteiro, que a gente pode ver aqui nessa foto. É chamado de capelas imperfeitas porque não tem o teto. Não deu tempo de construir o teto, né? Um dos descendentes de Dom João, o rei Dom Duarte,
que inclusive está enterrado aí o mausoléu dele está nessa capela imperfeita. Ele morreu antes de concluir e fazer esse mausoléu, e aí acabou que ninguém terminou de construir esse teto e acabou ficando conhecido como as capelas imperfeitas, o chamado mosteiro de Batalha. E aí, nesse mosteiro, nós temos o túmulo do soldado desconhecido, que fica dentro do mosteiro, que é guarnecido direto, tem dois soldados de um lado e outro. Essa guarda ela é permanente, ela vai sendo revezada, obviamente, mas ela é permanente, né? Então, tem a lápide aqui, que fala dos soldados portugueses que lutaram na Primeira Guerra, né? E também a inscrição. Então, esse túmulo do soldado desconhecido, em Portugal, ele é interessante exatamente porque fica dentro desse monumento do Mosteiro de Batalha, ok? Em relação ao Brasil, vale ressaltar que nós não temos um monumento ao soldado desconhecido da Primeira Guerra Mundial, porque o Brasil, nós já falamos, não chegou a lutar na Primeira Guerra Mundial. Mas nós temos, sim, um monumento ao soldado desconhecido da Segunda Guerra Mundial. É o monumento aos pracinhas, né, que participaram da Segunda Guerra Mundial, que fica no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro. Então, esse monumento aos pracinhas homenageia os soldados mortos, brasileiros mortos, mas na Segunda Guerra Mundial. Por isso, nós não temos o túmulo do soldado desconhecido na Primeira Guerra. Ok? E aí, gostaram de saber disso? Então, nós vamos prosseguir agora com a nossa próxima curiosidade. E aí, para a gente completar a nossa sexta curiosidade, vamos falar de algumas invenções que surgiram na Primeira Guerra para exatamente resolver problemas dos soldados na Primeira Guerra e que depois se tornaram invenções usadas por todas as pessoas, né, no mundo todo. Então, é o caso, por exemplo, do aço inoxidável, que foi utilizado para a fabricação de talheres para levar para os frontes, porque os talheres usados eram talheres que enferrujavam, talheres de ferro, que acabavam enferrujando por conta da umidade, das condições e tudo mais, acabava enferrujando, e aí provocava uma série de problemas, principalmente problemas de saúde. E aí desenvolveu-se, então, os talheres de aço inoxidável. Esses daí não enferrujavam e podiam ser transportados para as trincheiras, para os frontes de batalha. Outra invenção interessante, que muita gente não sabe, mas surgiu na Primeira Guerra, foi o absorvente íntimo. Por quê? Porque antes da Primeira Guerra Mundial, até a Primeira Guerra Mundial, as mulheres, quando menstruavam, elas usavam, obviamente, as famosas toalhinhas, que eram lavadas, obviamente, e reutilizadas. Só que o que é que acontecia? Na Primeira Guerra, as enfermeiras que estavam na frente de batalha, elas não tinham condições de estar fazendo essa lavagem, de estar utilizando, reciclando as toalhinhas. E aí elas resolveram colocar maços de algodão envoltos em gases para utilizar quando estavam naqueles dias, quando estavam menstruadas. Depois da guerra, um industrial, um empresário, né, de visão, ele soube dessa história e aí ele pegou e resolveu industrializar isso, fabricando o primeiro absorvente íntimo, que foi o Cotex, que era exatamente formado da mesma forma que as enfermeiras usavam na guerra. Faixas de algodão revestidas com gaze. Então, esse aí foi o primeiro absorvente íntimo, que surgiu, chamado Cotex, que surgiu logo após a Primeira Guerra Mundial. Outra invenção que foi usada na Primeira Guerra pelos soldados, que foi inventada para ser usada pelos soldados, foi o zíper. Por quê? Porque antes do zíper, as roupas dos soldados elas eram abotoadas, ela foi com botões, então eram fechadas com botões. E aí você imagina, no meio da guerra, você ter que vestir a roupa, ter que abotoar aqueles botões todos, então era uma coisa extremamente difícil, complicava muito a situação. E aí tiveram a ideia de fazer as calças, principalmente, usando o zíper, né? Então, passou a se fabricar os fardamentos dos soldados utilizando o zíper, que era muito mais rápido, muito mais prático.
Outras duas invenções que surgiram exatamente por conta da guerra foi a comida enlatada e o chá em saquinho. A comida enlatada, ela foi a solução encontrada para levar a comida para os soldados no fronte. Então, a carne enlatada, os peixes, as sardinhas enlatadas. Então, essa comida enlatada que passou a ser usada para ser levada no fronte. O problema é que, com a umidade, as latas, elas enferrujavam. E acabava essa ferrugem contaminando o alimento e provocando também muitas doenças, né? Então, acabando complicando aí a vida dos soldados. E o chá em saquinho foi bem interessante, porque o chá em saquinho foi uma invenção dos ingleses, que, obviamente, eram grandes consumidores de chá, né? E aí eles queriam continuar tomando chá na guerra, né? Ter uma forma de continuar tomando essa bebida preferida na guerra. E aí alguém teve a ideia de colocar a erva do chá dentro de saquinhos, né, de um tecidozinho poroso, e colocando em porções individuais e colocando em latinhas. E aí era mais fácil para o soldado, porque era só colocar o saquinho dentro da água quente, né? Então, essas invenções que nós utilizamos até hoje surgiram aí no âmbito da Primeira Guerra Mundial, em consequência das necessidades dos soldados na Primeira Guerra Mundial. Ok, amores? Gostaram? Sabiam disso? Então, obrigada aí. Beijos. E aí, gostaram? Espero que vocês tenham curtido a nossa viagem pela Primeira Guerra Mundial. Na próxima semana, nós vamos começar um novo ciclo de conversas, ok? Então, aguarde e continue acompanhando o nosso canal Viajando na História. Beijos, obrigada pelo carinho.